Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é inequações logarítmicas. Vocês já vêm percebendo que nós estamos no estudo sobre logaritmo. Então hoje nós vamos aprofundar sobre inequações. Acompanhe comigo o material, façam as suas anotações para depois tirar a sua dúvida. Inequações logarítmicas, nós chamamos de inequações toda inequação que envolve logaritmo com a incógnita aparecendo no logaritmando, na base ou nas duas situações. Então, um exemplo que vocês vão ver aí é quando nós temos o log de x na base 2 maior que zero. E aí vocês vão perceber que para satisfazer através das condições de existência, nós vamos ter que o x maior que 1, certo? Um outro exemplo que vocês vão perceber é que o log de x mais 3 na base 4 menor ou igual que 1, ela se satisfaz na condição de que o menos 3 é menor que x e esse x é menor ou igual que 1, conforme as condições de existência. Então, nesse caso, vocês vão perceber que para resolver as inequações logarítmicas, nós devemos observar dois passos importantes. Primeiro, nós vamos reduzir os dois membros da inequação a logaritmo de mesma base. E aí vocês já viram isso na aula anterior. Sempre que for trabalhar com logaritmo, com equação ou inequação, vocês já devem pensar em ajustar o logaritmo para uma base só ou para a mesma base, aquela que for conveniente, certo? Um ponto 2 a ser trabalhado hoje é a aplicação da propriedade. E aí vocês vão perceber duas condições necessárias que nós vamos chamar de condições de existência. Então, nesse caso, vocês vão perceber quando o meu A tiver valor maior que 1, nós vamos ter, por exemplo, o logaritmo de m na base A maior que o logaritmo de n na base A. Isso implica dizer, anulando os logaritmos, que o meu m é maior que o n e esse n, por sua vez, é maior que zero. E aí, para satisfazer as condições de existência, vocês devem observar que o meu n ele tem que ser maior que zero. E aí nós vamos ter as desigualdades no mesmo sentido, certo? Uma outra situação é quando nós tivermos esse A, no intervalo de 0 e 1, ou seja, o 0 menor que o A, ou o 0 maior que o A, e esse A menor que 1. E aí nós vamos ter um exemplo aí, que vocês estão vendo na telinha, o logaritmo de m na base A maior que o logaritmo de n na base A. Isso implica dizer que o zero é menor que m, e esse m também é menor que n. Mas aí, para o nosso estudo de hoje, para as condições de existência, é necessário a gente analisarmos somente quando o zero for menor que esse m. E aí nós vamos ter as desigualdades em sentidos diferentes. Tudo bem? Então vamos ao exemplo para vocês verem como funciona isso na prática. Então, observe aí que nós vamos ter um logaritmo de x mais 2 de base 2 maior que o log de 8 na base 2. Então, a primeira coisa a ser observado é a base desse logaritmo. Então, vocês percebem que ele é maior que 1, então ela é crescente nas duas equações, aliás, nas duas situações, e ainda elas são iguais, tendo valor 2. Tudo bem? Então, nesse caso, na condição de existência, nós vamos ter que o x mais 2 é maior que zero. Isso implica dizer que o meu x é maior que menos 2, certo? Um outro ponto é, como a base é 2 lá no logaritmo e é maior que 1, então isso implica dizer que o meu x maior que 2
Desculpa, gente. O meu x mais 2 é maior que 8. E aí, quando você resolver essa situação, nós vamos ter um x maior que 6, certo? E aí nós vamos ter a primeira solução e a segunda solução que nós temos que transcrever para nós analisarmos como ficará essa situação para nós darmos uma resposta mais favorável. Então, nesse caso, nós vamos ter a primeira situação que x é maior que menos 2, e aí, pela solução 1, que foi a condição de existência, nós vamos ter a seguinte situação. Traçando isso na reta, nós vamos ter aí do ponto menos 2 ao infinito, tendendo para o positivo, nós vamos ter essa resposta satisfazendo a condição de existência, certo? Já quando o x é maior que menos 2, que é a segunda situação, nós vamos ter a seguinte situação, que o meu pontozinho no 6 vai satisfazer também a essa condição, certo? Agora, quando nós formos analisarmos o S1 e o S2, nós vamos ter uma única resposta. Como? Então, nós vamos ter a intersecção entre essas duas situações, ou essas duas soluções, e aí vocês vão perceber que a minha solução será válida, aquela que satisfaz as duas condições. Então, nesse caso, nós vamos ter um intervalo aberto a partir do 6 até o infinito, que satisfaz a condição de resposta, de solução para essa inequação que vocês estão vendo aí na telinha. Então, nesse caso, o nosso conjunto de solução ele vai pertencer aos reais, então todo o x aí, a partir do 6, vai pertencer aos reais, tal que o x vai ser maior que 6. Ou seja, toda essa linha trastejada na reta, ela faz parte da solução dessa inequação. Tudo bom? Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ver agora mais um caso, mais um exemplo para vocês perceberem como funciona a resolução de uma inequação logarítmica. Então, nesse caso aí, nós vamos ter um log de x menos 5 de base meio, menor ou igual que 1, e aí a primeira coisa a se fazer é observar a condição de existência. Então, para isso, nós vamos ter um x menor que 5 maior que 0. E aí, quando você resolver essa inequação, nós vamos ter que o x é maior que 5. Então, essa é a primeira solução. A segunda coisa é, como o logaritmo de meio na base meio é igual a 1, ou seja, a inequação pode ser escrita da seguinte maneira, que o log de x menos 5 na base meio é menor ou igual que o log de meio na base meio. E aí vocês vão perceber pelas propriedades estudadas nas aulas anteriores que esse valor 1, ele advém do log de meio na base meio. Quando você resolve isso aí a partir dos conhecimentos de exponencial, você vai saber que é 1. Ou seja, o meio elevado a uma potência é igual ao próprio meio, que também é elevado à primeira potência. Ou seja, um primeiro lado está elevado a 1 e o segundo membro também está elevado a 1, ou à primeira potência. Então, como a base é meio, então nós vamos perceber que está compreendido entre os intervalos 0 e 1. Então, nesse caso, o meu x menos 5 é maior ou igual que meio, onde o meu x é maior ou igual que 11 meio, certo? Resolvendo essa situação de inequação. Tudo bem? Agora nós temos aí a solução 2 e nós vamos fazer a análise a partir dos intervalos. Então, olha só. Quando o meu x, pela condição de existência, for x maior que 5, nós vamos ter a primeira solução. Então, na primeira solução, ele diz que o x é maior que 5. Então, nós vamos pegar aqui, ó, no ponto 5, na reta,
E pela condição de existência, ele está dizendo que a solução para a nossa equação ela vai partir do 5 para o infinito. Então, todo esse intervalo aí, compreendido nos reais, elas fazem parte da solução dessa inequação. Da mesma forma, nós devemos analisar na segunda solução, quando o meu x for maior que 11,5. Então, nesse caso, a segunda solução, nós vamos partir também do ponto 11,5, certo? E aí vamos perceber que, como o x está a partir desse intervalo, então todos os valores dos conjuntos numéricos dos reais, ele vai fazer parte dessa solução. Mas só isso adianta? Gente, nós temos duas soluções, então nós temos que encontrar uma solução que seja favorável e esteja nas condições de existência para essa situação de inequação. Então, nesse caso, nós vamos ter a intersecção entre essas duas soluções para encontrar uma solução que seja favorável ao logaritmo. Então, nesse caso aí, vocês vão perceber que o intervalo que funciona de fato mesmo é a partir do ponto 11,5, onde ele vai aparecer nas duas soluções, certo? Então, nesse caso, a partir do 11,5, nós vamos ter um conjunto numérico onde satisfará as condições necessárias para a solução dessa inequação logarítmica. Então, nesse caso, o conjunto solução será o x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual que 11,5. Pessoal, para esse assunto de logaritmo, peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas acerca dessa temática e faça o aprofundamento, fazendo as atividades propostas lá e por seu professor na sua casa. Uma boa aula e até a próxima!